Abra comigo Lucas, capítulo 2. Rejane, pare de chorar, senão eu choro, menina. Você fica chorando aí. A Ruth também chegou. A Ruth foi a primeira a chegar, né, Ruth? Foi a primeira a chegar, né? Foi bom o café, Ruth? Tem sido bom estar aqui com a gente? Que bom, que bom, que bom. Se coloque em pé comigo, por favor. Lucas capítulo 2, eu leio de 8 a 20. Você pode me acompanhar na sua versão, em casa, também aí na tela. Diz assim o texto sagrado, na pena e na escrita de Lucas, o médico. Naquela noite, havia alguns pastores nos campos próximos vigiando o rebanho de ovelhas, e de repente um anjo do Senhor apareceu entre eles, e o brilho da glória do Senhor os cercou. Ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse: não tenha medo, trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Hoje, em Belém, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Vocês o reconhecerão por esse sinal: encontrarão o bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra àqueles de que Deus se agrada. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém para ver esse acontecimento que o Senhor nos anunciou. Indo depressa ao povoado, encontraram Maria e José, e lá estava o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, os pastores contaram a todos o que o anjo tinha dito a respeito da criança. E todos que ouviam a história dos pastores ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas no coração e refletia sobre elas. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo aquilo que tinham visto e ouvido. Tudo aconteceu como o anjo lhes havia anunciado. Vamos orar mais uma vez? Graças te damos, ó Deus, por Jesus, graças te damos pelo teu amor eterno, graças te damos pelo teu Espírito Santo que tem unido a tua igreja, fortalecido a tua igreja e falado a tua igreja. E a nossa oração nessa manhã, ó Deus, mais uma vez, é que o Senhor cuide das nossas crianças, que daqui a alguns instantes estarão aqui te louvando, que o Senhor cuide de cada um de nós, cuide dos enfermos, e nós que aqui estamos na tua casa, estamos debruçados diante da tua palavra, queremos ouvir a tua voz. Alcance os nossos irmãos e irmãs que estão em suas casas, a fim de que todos nós possamos ouvir a doce voz do Espírito Santo, e que nessa manhã possamos dizer em alto e bom som que Jesus nasceu, a esperança está entre nós, Ele está vivo e reina, intercede por nós e é o nosso Senhor e Salvador eternamente. Por Ele, a Ele e para a glória dEle nós oramos, no nome de Jesus, amém. Amém. Você pode tomar seu lugar, seu assento. O meu tema hoje é Cantando com os Anjos. Cada evangelista vai narrar o nascimento de Jesus através de uma perspectiva, através das suas informações, e vai permitindo que nós tenhamos pelo menos algumas possibilidades de olhar o nascimento de Jesus a partir de algumas perspectivas. Por exemplo, o evangelista Marcos, que tem uma proposta mais objetiva, ele já diz o seguinte: olha, esse é o evangelho do Senhor Jesus, e já mostra Jesus grande,
atuante, adulto e trabalhando. Então esse é o evangelho do Senhor Jesus, e ele mostra Jesus agindo, Jesus curando, Jesus abençoando, e ele não se detém tanto no nascimento de Jesus. Na realidade ele nem fala a respeito do nascimento de Jesus, porque o público que ele está escrevendo não precisa dessas informações. Já o evangelista João, ele começa o seu evangelho dizendo que o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e tudo que foi feito por ele, para a glória dele. O verbo é a luz do mundo, e aí então ele vai mostrando que Jesus é o verbo de Deus, a palavra criadora. E se você conhece a Bíblia, você vai se lembrar que o primeiro versículo da Bíblia vai dizer que Deus criou os céus e a terra, e logo na sequência da narrativa bíblica diz o texto que Deus foi falando, e com a fala de Deus tudo foi sendo criado. E quem estava com Deus Pai criando todas as coisas, senão o verbo de Deus, Jesus. E Jesus com o Pai criando todas as coisas, e com o Espírito Santo que pairava sobre a face das águas. Então, para o evangelista João, ele precisa mostrar que Jesus é o verbo, é o Logos de Deus, e ele vai usar então esse cunho mais filosófico a partir do referencial que ele quer alcançar com o seu discurso. Já Mateus, que tem uma proposta extremamente judaica, ele vai começar com uma bibliografia, não, ele vai começar com uma descrição da família. Ele vai mostrar a genealogia, ele vai colocar os pontos e mostrar que Jesus veio de Abraão, que Jesus vem da linhagem também de Davi. Tem alguém roncando aí? É isso? Pensei que alguém estava roncando, estou brincando, viu, Grace? Só para ver se você está acordando aí. E aí Mateus vai mostrar para nós então os magos no Oriente, a estrela. E Lucas vai mostrar para nós uma outra perspectiva, lembrando que Lucas é médico, e ele vai mostrar então que esse nenê está envolto nas faixas, que esse nenê está vulnerável. Se você acompanhar aí comigo, não é a Gleice dormindo não, viu? Pode parar da risada aí, eles estão batendo aquele coquinho lá em cima lá, foi só para brincar com a Gleice. Se você acompanhar comigo aí, capítulo 2, versículo 6, você vai ver que esse nenê está vulnerável. Esse nenê chamado Jesus está envolto em pano, foi deixado numa manjedoura. Por que ele foi deixado numa manjedoura? Porque lá onde ele nasceu não havia lugar para ele. Assim como infelizmente não há lugar para Jesus em muitos corações nesse tempo em que nós vivemos, e por isso a gente precisa cantar aquela canção: vem Jesus habitar comigo, na minha alma lugar. Se aonde o Senhor nasceu, ninguém quis te acolher, Jesus, eu acolho o Senhor, porque o Senhor é representante do Deus Pai, e o Senhor veio implementar entre nós a paz, o amor e a misericórdia. E aí Jesus então tem esse nascimento, e Lucas vai narrar de uma maneira muito peculiar. Afinal de contas, Lucas pesquisou muito, ele vai falar dos pastores, gente simples, enaltecendo que o Rei da Glória tem um início de ministério extremamente simples. Ele está vulnerável, mas ele está nas mãos de Deus. Maria e José estão cuidando dele. Interessante, né, Glauce? Que Maria guardava tudo no coração. Uma lição aqui: tem algumas coisas que acontecem na vida da gente e que a gente não entende naquele momento, e a nossa tendência humana hoje é de querer achar respostas e ter tudo na ponta da língua, não é assim? Queremos ter razão, queremos explicar tudo, queremos ter tudo muito detalhado. E quem anda com Deus precisa entender que nós não entenderemos muitas coisas, e que nós precisaremos passar talvez a vida toda meditando. Aprendi isso com a Glauce. A Glauce sempre lembra desse texto. O que Maria fez? Guardava em seu coração e ficava meditando. Quando a vida não te der respostas
guarde o seu coração e medite na presença do Senhor, porque Ele, que é o dono da sua vida, o dono do seu coração, um dia vai trazer a resposta certa e você entenderá todos os dias da sua vida. Alguém disse: ô pastor, por que o senhor está passando esse vale, esse problema de saúde? Eu falei: não sei, estou meditando e guardando em meu coração, mas eu sei que Ele tem todas as respostas e um dia eu entenderei por que, para que Ele permitiu tudo isso. Dito tudo isso, eu quero dizer para você que celebrar o Natal de Jesus é celebrar o amor de Deus, é reafirmar ao mundo a mensagem de que Jesus veio. Nós precisamos, inclusive, recontar e reverberar essa mensagem de que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. Essa é a mensagem do Natal. Então, Natal é a prova do amor de Deus por nós, é a prova do seu amor a nós, sendo extremamente leal ao plano redentor de Deus, e nós louvamos a Deus por isso. Natal não tem a ver com presentes, porque Natal, na realidade, é o presente de Deus para o nosso coração. É muito importante que nós tenhamos essa noção de que o nascimento de Jesus cumpre as profecias e que o nascimento de Jesus traz para nós a certeza da esperança e de que Ele vai redimir a nossa vida e que Ele vai trazer a verdadeira alegria para o nosso coração. Na nossa sociedade há muitas propostas de alegria. Faça isso e terá alegria, compre isso e terá alegria. E diz o texto que o anjo dos céus diz o seguinte: eis que trago boas novas de pequena alegria. Como que é a alegria do crente? Como que é a alegria do crente? Exultante. Eu diria até assim, meio que folclórica, meio bagunceira, no bom sentido, meio que extravagante. Eis que trago grande nova de grande alegria, que será para você e para todo o povo. Então Jesus é a verdadeira alegria para o nosso coração. Então quem tem Jesus tem sim a verdadeira alegria e a verdadeira paz, que é o sentido do Natal. Amém? Você tem essa alegria? Você vai poder celebrar agora, dia 25, essa paz no coração, e falando assim: a minha alma está nas mãos de Deus. Jesus veio ao mundo, ressuscitou ao terceiro dia, trouxe da morte a chave da vida, e eu viverei com Ele para todo o sempre. Agora, o texto vai mostrar para nós que os anjos aparecem, e eu gosto muito de uma expressão que está aí no texto, versículo 9, dá uma olhadinha comigo, que diz assim: de repente. A gente não tem a mania de falar assim? Por exemplo, a coisa está meio complicada, aí você fala assim, por exemplo, você contando a sua história, né? E aí eu estava vivendo um tempo difícil, de saúde, de enfermidade, ou de construção, ou de mudança de cidade, ou de dinheiro, e de repente, quem aqui já falou isso? E de repente, eu estava sem esperança no mundo, estava sem orçamento, estava sem dinheiro, é o meu caso, por exemplo agora, sem esperança de arrumar uma esposa, de ter uma família, e de repente, Deus manda a Natália, tem o de repente na nossa vida. E esse de repente, para o mundo é só um acontecimento, mas para nós é intervenção de Deus. Dá uma olhadinha no texto, versículo 9. De repente, Deus intervém, Ele manda um anjo, o anjo aparece entre os pastores e o brilho da glória do Senhor o cerca. Ou seja, aonde Deus intervém, Ele revela a sua glória. E a minha oração é que nesse Natal, quando você estiver com a sua família, de repente você sinta a presença de Deus e você veja a glória do Senhor raiando sobre a sua casa, sobre a sua família, assim como eu estou vendo agora, nesse momento, a glória de Deus raiando sobre nós. Louvado seja o Senhor. Você sente o Espírito Santo entre nós? Você sente Deus cuidando da igreja nesse momento? Então, de repente,
que para nós é só um momento humano, não, mas é que é uma intervenção de Deus, é um milagre de Deus, é um momento oportuno em que Deus está falando. Aproveitem o Natal, celebrem o Natal, porque de repente Ele está cuidando de você, e no de repente você vai falar assim: olha, mais um milagre, amém? Mais uma intervenção de Deus, mais uma cura entre nós, mais uma situação que a gente não podia perceber, uma resolução humana, mas que Deus interveio, de repente. De repente, do nada, porque para nós é só um de repente, e para Deus é a sua mão sendo estendida na nossa direção. Aí você está de luto, e Deus põe a mão no seu coração, e você fala assim: de repente eu fiquei bom. Aí você está decepcionado com alguém, e de repente, quando você encontra, está tudo certo, está tudo resolvido, porque Deus está cuidando, porque Deus está abençoando. E diz o texto que a glória do Senhor raiou, e eles ficaram com medo, porque todas as vezes que Deus revela a sua glória, as pessoas têm que ficar atemorizadas. Quem é crente precisa ter temor do Senhor diante da intervenção de Deus, diante das exposições bíblicas, diante da fala de Deus, da intervenção de Deus. Precisamos sim ficar com medo. Diz aí o texto que eles ficaram atemorizados, e diz o anjo, e o anjo vai conversar com eles e fala o seguinte: olha, não tenham medo, não fiquem aterrorizados. Igreja Batista Nova Canaã, diante dos desafios para 2024, não fiquemos com medo, porque o Senhor está entre nós, vírgula, e de repente tudo vai acontecer, de repente os recursos vão chegar, de repente Ele vai trazer mais famílias. E agora no finalzinho do ano, quando nós pensávamos que o nosso quadro estava fechado, de repente Deus trouxe mais famílias. Cadê a Fanny? Mais famílias, mais crianças, e de repente, né, Marilise, tivemos que comprar mais coisas para acolher as crianças, e de repente, porque a glória do Senhor vai sendo derramada, e esse é o sentido do Natal. É o Deus que abre as comportas dos céus e fala assim: eu vou mandar o melhor, eu vou mandar Jesus, o meu Filho unigênito, para mostrar para você que eu te amo, é o meu presente para você. Agora, quero caminhar um pouco adiante por conta do tempo. O Lucas mandou instalar aquele relógio, estou brincando, não fosse não, Lucas, lá na minha frente, lá, ó, já é 9h54. Renildo, você acha que eu posso pregar mais uns 15 minutos? Então vamos fazer assim, ó, eu e você está bonita hoje, hein? Na que der 10 minutos, você levanta a mão, combinado? Você quer que eu pregue até a hora do almoço, né? Então você não vai se ouvir, não. O Jean é um cara do sul, marca aí no seu relógio, é 10 minutos. Você levanta a mão, bate o pé aí. Me avisa, hein, Jean? Me avisa, Jean. Eu tenho 3 pontos na fala dos anjos. Está dando risada, né, Joana? Então você me ajuda, hein? Versículo 14, dá uma olhadinha comigo. Os anjos aparecem de novo. Não é assim? Dá uma olhadinha no verso 13. Você conhece essa expressão? De repente, juntou-se ao anjo. Agora, uma pergunta: quantos anjos apareceram pela primeira vez? Vou até tomar água aqui que secou. Quantos anjos apareceram pela primeira vez? Fala, Josiane. Quantos? Um. Só tinha um. Agora tem um exército, diz aí algumas versões, uma milícia, centenas e milhares de anjos. Um detalhe, Marcos, quando os anjos vêm conversar com os homens, eles falam uma língua angelical ou humana? Humana, não é, Cida? Aí todo mundo fala assim: não, eu quero aprender a língua dos anjos. Ele vai falar na sua língua. Para de ser místico, achando que é um negócio muito diferente. Você dá risada, né, Thelma? Mas é verdade.
Ele veio e conversou com eles na linguagem humana. E agora vem os anjos, e uma multidão de anjos, versículo 14, e diz o seguinte: glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra àqueles de quem Deus se agrada. Em outras palavras, os anjos ou os seres celestiais estão cantando o Evangelho. O que eles estão cantando? A mensagem do Evangelho. O que nós cantaremos nos céus, se não a mensagem do Evangelho? É tão interessante porque a Bíblia vai mostrar que os anjos, os serafins, os arcanjos, os seres celestiais se cobrem diante da santidade de Deus. Uma pergunta: os anjos pecaram? Esses anjos aqui pecaram? Aula de teologia, rapidinho. O Lúcifer, lembra dele? Traidor, safadão, traiu, quis fazer uma rebelião. Quem estava com ele foi expulso do céu. Nós estamos falando aqui de seres que não conhecem pecado. E mesmo esses seres que não conhecem pecado, que estão diante do trono de Deus, cantam o Evangelho do Senhor Jesus. Acompanhem comigo. Em primeiro lugar, glórias a Deus. E glória aqui tem a ver com honra prestada a alguém, com louvores, com elogios. Nós passaremos toda a eternidade cantando com os anjos diante do trono de Deus. O Senhor é santo, o Senhor é glorioso, o Senhor é majestoso, o Senhor é amoroso, e nós nos curvamos diante do Senhor, diante de tanto amor, e reconhecemos que não somos nada, e que o Senhor é tudo sobre nós. Glórias ao teu nome. Quando eu receber uma bênção, quando eu receber meu 13º, glórias a Deus nas maiores alturas. Quando eu receber a cura, glória a Deus nas maiores alturas. Quando eu receber um filho, glória a Deus nas maiores alturas. Meu sonho agora, quando eu receber um neto, minha hora vai chegar, hein? Será que vai chegar? Estão dizendo por aí que eu estou muito manhoso com meu filho. Você imagina eu com o netinho, Carol? Glória a Deus nas maiores alturas. Diante da mesa da ceia que você vai celebrar com a sua família, glórias a Deus. Chegamos a mais um aniversário do Senhor Jesus. Veja que os anjos estão reconhecendo que a glória é somente de Deus. Os anjos cantam a glória de Deus. Os anjos reconhecem que Deus merece ser louvado, glorificado. É tão interessante que toda a glória é de Deus e os anjos estão reconhecendo isso com maestria. A Bíblia toda vai mostrar para nós que Deus não divide a sua glória com ninguém, e Jesus viveu mostrando para nós como é viver tão somente para a glória de Deus, nos despojando da nossa própria vaidade, nos despojando do nosso desejo e falando o seguinte: eu quero viver para a glória de Deus, não é mais aquilo que eu quero, do jeito que eu quero viver para a glória de Deus. E esse é o sentido do Natal. Você e eu somos convidados a cantar com os anjos, glórias a Deus. Um detalhe, um grande problema nosso é que nós queremos tributar aos homens força, poder e honra. Força, poder e honra diante de Deus, somente diante dele e para ele, porque o culto e o louvor é somente para ele. E essas expressões, poder, força e glória, no Apocalipse estão relacionadas aos anjos que cantam ao Senhor. Força, poder e glória. Glória somente a Deus. Tributo, honra somente a Deus. O homem tenta subverter a glória de Deus. O homem tenta a todo momento ser adorado, venerado, respeitado, não é assim? Vamos confessar? Nós que somos pecadores. Você põe uma foto nas suas redes sociais, o que você deseja? Vários likes, várias curtidas. Quando você não vem, você quer ser notado, respeitado, sondado. Tudo isso vai mostrar uma vanglória. É você tentando roubar a glória de Deus. É quando você diz: isso aqui é meu, isso aqui foi eu que conquistei. Isso é vanglória.
O que os anjos estão dizendo é o seguinte: nós que entendemos o Natal precisamos reconhecer que toda a honra e toda a glória é do Senhor. A gente chega para Fernanda e fala assim: Fernanda, seu menino está lindo. Ela tem que falar o quê? Para a glória de Deus. Foi Deus que me deu. É Deus que tem sustentado, não é assim, Fê? A gente chega assim para o Edielso e fala assim, sempre a gente brinca com o Edielso: oi, Edielso, você tem uma família bonita, hein, Edielso? Brincadeira, hein? Que turma bonita. Quando o Caleb está junto, que aí junta todos, né? Fica bonito demais, né? A gente foi brincar com ele aí dia desses, aí ele falou assim: pastor, Deus foi bom comigo, né? Eu falei: então, né? Para a glória de Deus. Esse reconhecimento que é tudo para a glória de Deus. Porque um dia, mesmo que você não reconheça em vida, um dia o seu joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de quem? Para a sua glória? Não, para a glória do Deus Pai. Guarde isso. Natal traz a mensagem da glória de Deus. Eu viverei na glória de Deus. E você? Você vai comigo? Nós estaremos lá na glória de Deus. Quem hoje celebrou com a gente aquela mesa do café da manhã? Não, detalhe, hein, Mário? Tá pequeno o espaço lá. Pensa, ora, não sei, cara. Ficou pequeno, ficou? Imagina aquela mesona grande. Tava bonito? Você imagina as bodas do Cordeiro na eternidade, os anjos tocando e cantando, e todo mundo louvando a Deus, sem pecado, sem vaidade, resgatando pessoas queridas que já partiram e que já estão com o Senhor, e nós todos juntos louvando a Deus, e nós, juntamente com esse coro, falando assim: glórias a Deus nas maiores alturas, eu sou salvo, eu sou de Jesus, porque a glória dele, e essa glória invadiu o meu coração, eu com temor respondi ao chamado de Deus. Esse é o sentido do Natal, e por isso a gente vai falar o seguinte: vem Jesus habitar comigo, na minha alma, há lugar, vem já. Ô Jean, você esqueceu de mim? Não, tá tudo certo aí? Você está sendo benevolente comigo, cara, obrigado. Em segundo lugar, o que os anjos cantam? Paz na terra. Agora, olha que interessante, os anjos são seres celestiais, mas os seres celestiais estão preocupados com aquilo que está acontecendo na terra. Porque esse povo que está aqui na terra é o povo que vai também morar com os anjos na eternidade. Então veja que interessante: paz na terra. Então o que os anjos estão cantando? Glórias a Deus e paz na terra. Então qual que é o desejo dos céus? Que haja paz na terra, que haja paz na sua família, que haja paz na nossa sociedade, que haja paz em nossa igreja, que haja paz no nosso coração, porque Jesus veio para derrubar as barreiras que nos separavam. De um lado tinha os judeus, de outro lado tinha os gentios, e Jesus veio e derrubou. Paz no sentido de oposição à guerra e à dissensão. Na Bíblia, no Antigo Testamento, por exemplo, nós temos o conceito de shalom de Deus, paz de Deus. E paz de Deus tem a ver com a nossa relação com Deus. Só existe paz quem coloca a sua vida nas mãos de Deus, guarde isso. A paz não vem do dinheiro, a paz não vem da saúde, a paz não vem do conforto humano, a paz só vem de quem tem a certeza de que Jesus habita em seu coração. Por isso que nós precisamos ter esse entendimento que o Antigo Testamento fala da shalom de Deus, da prosperidade espiritual, da paz no sentido de colocar a sua cabeça no travesseiro e ter a consciência de que seus pecados estão perdoados, amém? Isso é ter paz, hein? Que a sua alma será guiada e guardada por Deus, que o seu passado já foi riscado e que agora Deus te garante reescrever uma nova história à luz do Evangelho. Isso é paz. Às vezes não tem a ver com aquilo que está acontecendo,
não tem a ver com o momento. E só desfruta dessa paz quem é de Deus, quem aceita o Evangelho. E nós cristãos, nós não cremos na paz dos homens. Você crê na paz dos homens? Eu não creio na paz dos homens. É uma paz falsa, é uma paz artificial, é uma paz forçada. E eu até coloquei nós aqui, não sei se vocês concordam, e eu afirmo, nós não cremos em tratados de paz. Eu nasci no comecinho de 81 mais precisamente. Desde criança eu ouço assim, foi assinado um tratado de... E eu só vi guerra até hoje. Tem um cessar-fogo. Enquanto estão soltando os reféns, o que os soldados estão fazendo? Clá, clá, clá! Preparando mais armas e mais munição, para que quando acabar o cessar-fogo, o tratado de paz, a guerra se instale novamente. Então só desfruta da paz quem está com Jesus. E o texto de Miqueias que o Lucas leu aqui para nós, diz o seguinte: este Jesus será a nossa paz. Isaías vai dizer que ele será o príncipe da paz, maravilhoso conselheiro e príncipe da paz. Aí vem Jesus e fala o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Só desfruta da paz quem tem Jesus. E ele diz assim para nós: tenho-vos dito isso, para que vocês que creem em mim tenham paz. Quem não crê em Jesus não tem paz. E quem não tem paz não sabe o que é o Natal de Jesus. Simples assim. Agora, quem reconhece que os anjos estão cantando glórias a Deus nas maiores alturas e paz, a paz de Jesus, a paz completa. E os homens e mulheres que andam com Deus têm essa paz. Por isso que quando você estiver ouvindo as crianças cantando aqui, feche os seus olhos e desfrute dessa paz. Quando você estiver preparando a ceia com a sua família, desfrute dessa paz. Quando você estiver curtindo o seu netinho, seu filhinho, sua esposa, seu esposo, desfrute dessa paz. E fala o seguinte: paz, paz, paz. Por isso que Davi, em todo lugar que ele colocava a planta dos seus pés, ele falava assim: paz seja sobre Israel. Talvez uma lição de casa, você chegar hoje lá na sua casa e colocar a planta dos seus pés lá na sua sala e falar assim: paz nessa sala, paz nesse quarto. Quer ver? Aqui comigo. Quando você entrar no seu carro, que vai estar um forno, não vai? Você fala assim: paz nesse carro. Aí quando você for brigar com a sua esposa, com o seu esposo dentro do carro, você vai lembrar que você disse que ali é um lugar de... Não, é só eu que dou uma discutida com a Natália no carro? Hã? É lugar bom para brigar, né? Para alinhar. Aí você fala assim: paz nesse carro, paz nessa mesa, Val, na mesa. Como que está meu tempo aí? O Jean abandonou, o Jean está falando assim: prega, pastor, prega. Em terceiro e último lugar, William, toma conta aí, 5 minutos, porque o Jean aqui não está nem aí, o Jean está falando assim: vai até meio-dia, tomei café. Em terceiro lugar, boa notícia do amor de Deus. Se tem uma boa notícia agora no final do ano, é que Deus nos ama. E que linda canção é essa? Deus nos quer bem. Dá uma olhadinha aí no finalzinho do verso. Glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra àqueles de quem Deus se agrada. Em outras versões, a quem Deus quer bem. Essa é a versão que eu trago hoje, de que Deus se agrada. E os anjos estão cantando isso, dizendo o seguinte: olha, Deus quer bem você. Agora, a Bíblia toda vai mostrar para nós que nós somos inimigos de Deus, que os nossos pecados feriram a glória e a santidade de Deus.
E o Natal traz essa mensagem de que Deus nos ama, de que Deus nos quer bem. O que nós precisamos fazer é sair aqui nesse mundo dizendo a todas as pessoas que nós conhecemos: Deus te ama. Saia dessa vida miserável que você está vivendo, sem paz, sem amor. Desfrute do amor de Deus. É bom desfrutar do amor de Deus? É bom viver imerso no amor de Deus? É bom você acordar de manhã e colocar, como que é que a gente fala? Sem misticismo, tá? Pé direito, esquerdo, aí você colocar o pé assim, fora da cama e falar assim: obrigado, Senhor, porque a tua misericórdia, o teu amor foi derramado sobre o meu coração. Obrigado, Deus. Me leva para mais um dia. Veja que os anjos estão cantando que Deus nos ama. E quantas vezes nós negamos o amor de Deus e não queremos falar do amor de Deus para as outras pessoas. Agora, veja, se você for impactado pelo amor de Deus, você não pode ficar com essa mensagem guardada em seu coração. Você e eu precisamos reverberar essa mensagem, porque até os anjos dos céus estão cantando: Deus nos quer bem. Agora, veja comigo essa expressão. O que é querer bem? Querer bem. Deus nos quer bem. Bom, como ninguém disse nada, eu explico. Quando eu quero bem uma pessoa, humanamente falando, o que a gente faz? A gente abraça, a gente liga, a gente se compromete. Por exemplo, uma pessoa que a gente quer bem, quando chega na porta da sua casa, o que a gente fala? Não, vai embora, volta outro dia, que nem o cara do ovo, né? Os caras do ovo só servem para acordar a gente. A gente fala assim: hoje eu não quero ovo não, passa amanhã. Quando é alguém que você quer bem, o que você fala assim? Vamos entrar. Quando a gente quer bem alguma pessoa, o que a gente faz? A gente quer ter por... Essa é a mensagem do Natal. Deus te quer bem, Deus quer você perto dele, na eternidade, na glória dele, cantando para ele e reconhecendo que você e eu fomos criados por ele, para a glória dele, e ele nos ama. Esse é o amor eterno. Antes da fundação do mundo, antes de Gênesis 1:1, ele já te amava. Ele te quer bem, ele quer você. Eu gosto de pensar em C.S. Lewis quando ele fala o seguinte: alguém pode chamar as crianças? Gleice, por favor, nos ajude. Quando C.S. Lewis diz assim para nós: Deus não quer aquilo que nós vamos fazer, Deus simplesmente nos quer. O que os anjos estão dizendo? Que Ele quer o meu e o seu coração, o meu e o seu destino, a minha e a sua vida, a minha e a sua família, a minha e a sua igreja. Aí você vai falar assim: pastor, eu não sei cantar. Talvez, assim como eu, você não saiba cantar bem afinadinho aqui, nessa vida, mas lá no coro celeste, todos nós seremos afinados. Afinal de contas, o pecado não mais existirá, e nós cantaremos uma única canção, que seja a honra, a glória, o poder, a majestade, o louvor ao Senhor, ao Cordeiro, para todo sempre. Amém. Amém. Nós cantaremos com os anjos: glórias a Deus nas maiores alturas, paz na terra, e que o amor dele alcance todas as pessoas. Então, nós ouviremos as crianças cantando, e eu quero convidar você a fechar os seus olhos e orar comigo. E o meu apelo hoje, nessa manhã, é para você que é crente e você que não é crente. É você que fala assim: eu tenho a certeza de que cantarei com os anjos, eu já sei o sentido do Natal. Reafirma aí, levante a sua mão, quero orar com você, por você. Você tem a certeza dessa afirmação? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Todos nós
Se há alguém entre nós aqui que ainda não tomou uma decisão de Jesus, essa é a hora, se entrega. Abra seu coração e fala o seguinte: Deus, eu quero viver debaixo desse amor. Obrigado, Deus, por essa manhã, pela tua igreja reunida em volta da tua palavra. Obrigado, Deus, por essa porção das Escrituras, e que as nossas crianças louvem o teu nome, exalte o Senhor, e possamos ouvir mais uma vez a tua voz. Fica conosco, com as nossas famílias, com a nossa igreja, em nome de Jesus. Amém.